Oi, meu nome é Maria Fernanda e hoje eu vou falar sobre as proteínas. Primeiro, o que são as proteínas? As proteínas são macromoléculas, moléculas grandes, que são formadas por aminoácidos. Elas são nutrientes essenciais para a nossa vida e representam 50% de massa seca em algumas células. Existem 20 tipos de aminoácidos e alguns deles são chamados de essenciais, porque o nosso corpo não consegue produzir elas sozinha e por isso precisamos obter esses aminoácidos através da nossa alimentação. Para que as proteínas servem, né? Por que elas estão ali? As proteínas são responsáveis por formar e manter os tecidos do nosso corpo, como por exemplo o músculo, a pele, o cabelo e as unhas. Elas também ajudam na produção de enzimas e hormônios e têm papel fundamental no nosso sistema imunológico, ajudando a produzir os anticorpos. Como é que elas agem no nosso corpo? Como é que chega tudo ali, né? Bem, primeiro, quando a gente ingere alimentos ricos em proteínas, como carne, ovos, leite, feijão ou soja, o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, ela quebra as proteínas em aminoácidos, são absorvidas pelo nosso intestino e levadas pela corrente sanguínea para todo o nosso corpo, onde elas se reorganizam e formam novas proteínas de acordo com a necessidade de cada célula, o que cada célula precisa. Então, por causa de tudo isso, é muito importante manter uma alimentação equilibrada com fontes variadas de proteína, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Vamos falar um pouco então sobre as funções das proteínas. Formar músculos. As proteínas como a actina e a mixina são responsáveis pela construção dos músculos e a formação deles. Ou seja, o consumo adequado ajuda a aumentar o nível de massa muscular. O consumo adequado de proteínas diariamente varia de acordo para pessoa, com a idade, o peso e a quantidade de vezes que essa pessoa pratica atividade física. Cicatrização de feridas e cirurgias. As proteínas são essenciais para a formação de novos tecidos, vasos sanguíneos, tecido cognitivo e células, ajudando assim a cicatrização de feridas e cirurgias mais rapidamente. Manter a saúde da pele, dos cabelos e das unhas. O colágeno é uma proteína responsável pela firmeza da pele, evitando o surgimento de rugas e flacidez, evitando também as marcas de expressão. Já a proteína da queratina fica no cabelo e nas unhas, que é responsável por mantê-los saudáveis e firmes, evitando a quebra das unhas e a queda capilar. Manter a saúde do sistema nervoso. As proteínas são neurotransmissores, assim como a adrenalina e a acetilcolina, que são responsáveis por transmitir impulsos nervosos que geram os pensamentos, as emoções e os comandos que fazem com que o nosso organismo funcione adequadamente. Você já parou para pensar como uma coisa tão pequena como a proteína pode causar uma doença grave no nosso corpo? Pois é, hoje eu vou te mostrar como uma coisa tão pequena pode impactar tanto na nossa saúde. E como essas proteínas, uma coisa tão pequenininha, pode causar uma doença se não estiver funcionando direitinho. As proteínas são formadas por moléculas de aminoácidos, que são tipo como trabalhadores do nosso corpo. Elas constroem tecidos, elas transportam substâncias, combatem vírus, mas o problema começa quando essas proteínas começam a dar defeito. Se uma proteína for produzida de uma forma errada, o que pode acontecer por uma mutação de DNA, ela não vai funcionar do jeito que deveria. E aí, meu amigo, doenças aparecem. Um exemplo é a tal famosa fibrose cística, que é causada por uma proteína defeituosa, e essa proteína não consegue, que atrapalha ali na hora de trocar os íons na célula. E isso causa fibrose cística. Outro exemplo de outra doença causada por uma mutação genética é a anemia falciforme, que um único erro no gene da hemoglobina pode causar uma mudança na célula do sangue. E aí você me pergunta, Andy, mas como evitar tudo isso? Como fazer para evitar que essas doenças ocorram, que eu fique sem proteína? E a resposta é simples. Você tem que ter equilíbrio no seu alimento. O seu corpo fala quando você precisa ou não precisa certos tipos de alimento. E aí, de acordo com como o seu corpo está reagindo, como o seu corpo está falando, como está precisando de proteína, você vai consumir determinado uso de alimento. Aí vem os alimentos que possuem bastante proteína. Espero que vocês tenham entendido como a proteína pode ocasionar doenças na nossa vida e como evitá-las comendo proteína, porque o nosso corpo fala quando a gente precisa de tal coisa, né, gente? Então, vamos se ligar nisso. Oi,
eu me chamo Élica e a minha intenção aqui é te fazer entender um pouco melhor a relação entre proteínas e a causa das doenças, ou seja, bactérias e vírus. Acredito que a apresentadora Angélica, ela já adiantou alguma coisa por aqui, mas agora eu trago comigo 2 exemplos claros que nos farão compreender melhor sobre essa relação. Vamos usar como primeiro exemplo o SARS-CoV-2, ou melhor, coronavírus, causador da doença Covid-19. Pensem comigo, para que o vírus ele se multiplique, ele precisa entrar na nossa célula, certo? E é nesse momento que as proteínas entram em ação. A estrutura do coronavírus, ele tem uma proteína bem na sua superfície, que se chama proteína spike. Essa proteína spike, ela vai se ligar com uma outra proteína, uma proteína da nossa célula, chamada de ACE2. A partir do momento que essa ligação ela ocorre, o vírus ele consegue entrar dentro da nossa célula e começa a fazer o uso, a se aproveitar das nossas proteínas para se reproduzir, para se multiplicar, para sobreviver, fazer cópias de si mesmo. Muito danadinho, né? A mesma coisa acontece com as bactérias. Vamos fazer o nosso segundo exemplo de uma bactéria, né? A gente trouxe o primeiro exemplo de vírus e agora vamos trazer um exemplo de bactéria. A bactéria que se chama Mycobacterium tuberculosis, a causadora da doença tuberculose. As bactérias, elas também produzem proteínas. Sim, elas produzem proteínas. E muitas dessas proteínas, elas invadem o nosso corpo e conseguem se esconder do nosso sistema de defesa. E é por isso que no caso da doença da tuberculose, o tratamento é tão prolongado e tão complicado. Mas aí a gente começa a se perguntar, como é que o nosso corpo vai conseguir se defender desses invasores? A resposta é simples. O nosso corpo ele também utiliza de proteínas para se defender. Sim. Olha, a partir do momento que o nosso corpo ele começa a detectar a presença desses invasores, do vírus ou de uma bactéria, ele ativa o nosso sistema imunológico, que é formado por células e proteínas. Há uma célula chamada de linfócito B, que é responsável por produzir anticorpos. E esses anticorpos, eles serão proteínas especiais que vão se ligar aos invasores, ao invasor, e vão marcar eles para a destruição. Vão deixar eles marcadinhos para que os linfócitos T possam destruí-los, né? Destruir ali as células infectadas com o vírus e também ativar outras células imunes. Há também outras proteínas que se chamam proteínas citocinas. Essas proteínas citocinas, elas são responsáveis por coordenar a resposta de defesa e também conseguem chamar outras proteínas para combater esse vírus no local da infecção. Então, gente, a nossa relação, né, a relação da proteína com a causa das doenças, vírus, etc., consegue ser estabelecida quando a gente compreende de que as proteínas são fundamentais, essenciais para os invasores e também para a nossa proteção. E é claro que não poderia faltar as falácias sobre a nossa querida proteína, certo? Nossa sociedade foi muito bem difundido que as proteínas são um importante nutriente para a construção de músculos em nosso corpo, certo? O que não está errado, porém as pessoas fazem uma errônea associação de que quanto mais proteínas forem consumidas, maior vai ser o desenvolvimento muscular. O que não é verdade. Por quê? As proteínas, por serem formadas por aminoácidos, que são estruturas menores, que juntas se formam um conglomerado e caracterizam a proteína, ao serem ingeridas em excesso, acaba por sobrecarregar nossos rins, fígados, e essa proteína acaba por não ser utilizada, e ela fica catabolizada no nosso corpo. E, consequentemente, ela tem que ser armazenada, certo? Em forma de gordura. E com isso, surge o efeito oposto de que as pessoas esperam, que elas associam de que quanto mais proteína consumir, maior músculos vão produzir, o que está errado, porque elas vão acabar produzindo gorduras, o resultado oposto esperado, certo? Mas quando feita de forma correta, consciente e equilibrada, a proteína tem um importante fundamento e importância no nosso organismo, já que ela é responsável pela própria construção do músculo, a reparação de tecidos musculares e a manutenção de outros órgãos em nosso organismo. Por isso é importante estar sempre tendo em mente de que é importante sim consumir, mas não exagerar ela. E é isso. Obrigado por assistir.